E aí, gente, Hackerman aqui. No último vídeo a gente falou um pouco sobre Neuroevolution, né? De alguns programas de inteligência artificial que usavam esse tipo de algoritmo para os jogos aprenderem a jogar, né? No caso a gente tem aqui o exemplo do Super Mario World, aprendendo na primeira tela, tá? Só. Nesse caso é só da primeira tela. Dá pra ver ali os botões relacionados a pular, enfim. Dá pra ver o reconhecimento de objetos da fase. E aqui no próprio Mario Kart, usando os dois Neuro Evolution. Então, é um algoritmo muito usado nos games, né? E aqui a gente vai ter a definição do Scholarpedia sobre esse assunto, com um número de referências bem considerável. Então, a neuroevolução é uma forma, né, de inteligência artificial motivada pela evolução de sistemas nervosos biológicos. Então, ela é inspirada somente na evolução, na teoria da evolução, de como a teoria da evolução teria se desenvolvido computacionalmente. E esse algoritmo não é só usado para isso, também é usado em outras áreas em ciência computacional, seja em química ou própria genética, obviamente, né? Isso obrigatoriamente tinha que também funcionar na genética, né? Porque por, por, por definição é uma teoria relacionada a isso. Embora eu não acredite na teoria da evolução, eu acho meio muito em falta, né, de evidências. Mas enfim, essa é a minha opinião teológica, né? Eu ia falar que correspondentemente as abstrações aplicadas na neuroevolução, né, da evolução natural, ou algoritmos evolucionários, né, no sentido da forma que as espécies se evoluíram, né, para construir abstrações biológicas nas redes neurais. Então, basicamente, pegaram essa forma matemática de construir uma simulação de como a vida na Terra poderia ter sido criada através da evolução, que eu não acredito no caso, e colocaram isso na prática de forma computacional para ser usada por algoritmos de inteligência artificial. Então, é bem nada a ver, né? Mas funciona, então que se ferre. É aquela questão da inteligência artificial ser uma quimia, né? Tipo, funciona, então não tá nem aí por que funciona. Por alguma razão esse algoritmo funciona para jogos, né? Funciona muito bem para jogos. Embora especificamente na AlphaStar, AlphaGo ou AlphaZero, OpenAI 5 eles nem citam esse algoritmo. Então é usado para muitos jogos, mas não todos. Assim, não é obrigatório assim que você tem que usar, senão não vai ser bom o seu programa. E aí eu ia falar que é um objetivo bem ambicioso que tem envolvido, né, redes neurais bem complexas, capazes de um comportamento inteligente, entre aspas. Então, continuando a definição, né, vai falar que, como resultado, a neuroevolução pode ser vista como meios de investigar como a inteligência foi, sabe, se desenvolveu na natureza. E é um método bem prático de fazer engenharia relacionada a redes neurais. Então, tem duas coisas aqui. Ele é tanto relacionado à forma como a vida se tornou vida na Terra, segundo a teoria da evolução, que eu não acredito, parte A ali, né, relacionada à teoria da evolução, e na parte da direita, parte B no caso, né, a gente vai ter que esse algoritmo funciona para games, por exemplo, para de repente funções médicas, enfim, e outras coisas. Então é bem estranho, mas funciona, então que se fez. A gente não pergunta o que o algoritmo faz somente. A gente fala, funciona? Então eu quero saber por que funciona. Mas primeiro eu quero saber se funciona. Então é mais ou menos assim que funciona a inteligência artificial. E a parte verde aí, agora falando de neuroevolution nos games. Neuroevolução pode ser facilitada, né, por novos tipos de videogames, como videogames em que os jogadores treinam um time de inteligência de agentes artificiais, né? Similarmente, coisas como armas podem ser construídas por esse tipo de rede, né? Então, até para construir, tipo, até mapas de repente, enfim, mapas de Minecraft, eu já vi algo desse tipo já por inteligência artificial, e assim permitindo que jogos, né, em que os jogadores
contribuem de forma colaborada, né? Em novos conteúdos, né? Então imagina um jogo que ele gera conteúdo, né? Gera personagens que foram, sei lá, desenvolvidos de forma evolutiva, né? Então vamos supor que você tem um jogo. Vamos criar um jogo aqui. Um jogo no estilo do Monark. Não sei se vocês veem em Flow Podcast, mas tem alguns vídeos do Monark que ele fala que queria criar um jogo que era uma inteligência artificial, que os jogadores têm que derrotar essa inteligência artificial. Na prática, seria legal usar um algoritmo desse tipo, evolutivo. Primeiro, porque ele é muito usado em games, recentemente, foi muito usado em games recentes. E porque, imagina que ele pudesse criar, sei lá, personagens dentro do sistema. Então ele analisa o comportamento dos jogadores e do próprio sistema do game, o algoritmo no caso, e cria personagens novos, com poderes novos, enfim. Seria algo legal. E que não tenha o dedo dos caras que fizeram o jogo. Ele até está citando 2 artigos ali que eu não li ainda, do Togelius e Reason. Talvez a gente veja mais pra frente, eu nem coloquei aqui. Mas imagina que um jogo consiga criar novos personagens sozinho. Personagens da hora, por exemplo. Seria bem legal. Seria meio estranho, né? Porque teria que criar animação do personagem, várias outras coisas, mas enfim, vamos sonhar aqui. E aqui é um paper, não é um paper, é no blog, né? No blog da Uber. Uber Engenharia, nem sabia que a Uber tinha blog. Eu sabia do Netflix, sabia do Facebook, da Google, mas eu não sabia que o Uber tinha blogs assim tão bem feitos. Nesse caso aqui, desse blog aqui, ele vai citar ele não vai citar, ele vai fazer tipo um review. Ele vai fazer tipo mostrar como funciona a neuroevolução. E aqui no caso, por exemplo, em jogos, né? Nesse jogo aí da Activision. Então, um jogo que tem que pular de um lugar pro outro, eu acho que não pode encostar nos peixinhos, né? Na parte da esquerda e na parte da direita os asteroides, né? Jogo famoso aí. Todo mundo odeia o Cristo, quem nunca viu asteroides. Eu nunca joguei na máquina asteroides, né? Não é da minha época. Mas enfim, bem legal. Usando algoritmos evolutivos, né? Outro artigo legal também. Não, nossa, agora buguei. Eu juro que eu pesquisei esse artigo sem consultar esse daqui. Togelius e Rishi. Eu fui pesquisar para ver artigos também sobre esse assunto e acabei encontrando um artigo que eu não esperava. É o artigo que ele cita ali. Do Sebastian Ricci e Giulio Togelius sobre neuroevolução em games, né? Que ele vai explicar mais ou menos como funciona. Fazer uma revisão sobre esse assunto. Outro artigo também é Criando Agentes Inteligentes em Jogos, do Risto Mikulainen, Universidade do Texas. E, na verdade, aquela imagem que a gente viu antes é desse artigo, tá? Eu descobri depois que aquela imagem lá é desse artigo que foi tirada. Então, do algoritmo evolucionário, né? Você tem um algoritmo genético, baseado na teoria da evolução, como as formas de vida foram geradas, né? Artificialmente, sem nenhuma razão óbvia, né? Enfim, o ambiente agindo no sistema e a rede aprendendo de acordo com o ambiente as ações que ele deve fazer. No caso do Mario, como ele deve pular, diversos inimigos, enfim. E na parte da direita o sistema do agente neural, né? Que ele vai basicamente aprender de acordo com o ambiente. E o ambiente poderia ser relacionado, por exemplo, radares ali do inimigo, para saber onde estão os inimigos, reconhecimento de objetos, enfim. Várias coisas que podem fazer que ele saiba onde ele está e onde estão os inimigos, mais ou menos. Outro artigo também legal, 2006, neuroevolução em tempo real, imitando o jogador, né? Então, é a mesma coisa que aquele artigo quer fazer também. Ele quer, nesse caso aqui, artigo coreano, né? Dá pra ver que ele é só coreanos ali. Eu aprendi a ver de que país que é o nome, né? Não sei se é chinês, japonês ou coreano. Esse daí me parece coreano. Enfim, usando também em games, né? Na questão de imitar os jogadores, né? Então, nesse caso aqui, eles vão falar também relacionado a StarCraft, usando coisas similares a StarCraft, enfim.
E aqui na Springer, copiando os oponentes, né, usando um Sharingan. Esse algoritmo nada mais é que um Sharingan computacional, né? Uma Geiko Sharingan computacional, né? Enfim, copiando os oponentes. Isso daí é difícil de traduzir. Multi-objetivos evolucionários em redes neurais para jogos de luta. Então aqui no caso é jogo de luta. E por acaso, eu sempre gostei mais de jogos de luta do que dos outros, né? Sempre desde pequeno eu jogava. No Sega Saturn eu tinha 3 fitas: Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3. Eram as 3 fitas que eu tinha. Eu tinha esses 3 games no Sega Saturn. E aquele que vinha dentro do próprio videogame da memória, né? Que era o Alex Kidd Miracle World. Então o primeiro videogame que eu tive, né? E ela só tinha 3 jogos de luta. Então talvez seja por isso que eu desde a minha infância, assim, desde 5 anos, eu só gosto de jogo de luta. Assim, os que eu mais gosto. Nesse caso aí eu estou mostrando um sistema, eu não sei se ele usou Nero Evolution, mas mostrando no jogo de luta, no Mortal Kombat, né? Esse é o Mortal Kombat que eu tinha no Sega Saturn. Mostrando aí o Sub-Zero ganhando, né? O inteligência artificial aprende Mortal Kombat. Eu recomendo que você veja esse vídeo, porque ele é muito bem feito e ele mostra o processo que ele fez esse sistema. E também ele deixou no GitHub o código fonte. E por incrível que pareça, o código aqui é muito fácil de entender. Ele usou um programa bem simples, mas funciona, né? Isso daqui foi atualizado há 6 meses atrás, então é bem assim atualizado. Também tem isso daqui, neuroevolução para microgerenciamento em jogos de estratégia em tempo real. No caso aqui, esse paper é focado em StarCraft. Eu não sei se daqui é de doutorado ou mestrado. Provavelmente é doutorado. Aí, por exemplo, está mostrando uma imagem relacionada a algoritmos genéticos, né? Que você vai ter a gênese desse algoritmo na população, os fenotipos, que é relacionado à genética, e genotipos, relacionados à reprodução das espécies no sistema, né? E das características que as espécies têm no sistema de acordo com o ambiente. Então, esse algoritmo, porque ele é baseado na teoria da evolutiva, o ambiente é muito importante, né? Então, a forma que o ambiente interage com a espécie, né? Porque segundo a teoria evolutiva a gente vai ter que o desenvolvimento das espécies vai ter muita relação com o ambiente que elas estão, né? Com as necessidades para ela se desenvolver, que vai fazer os fenotipos, os genotipos dela que elas têm hoje, segundo a teoria da evolução. De novo, porque eu não acredito, eu gosto de falar isso. Eu gosto de falar isso, né? Enfim, basicamente isto. E nesse caso para StarCraft, né? Então dá pra ver que neuroevolução foi aplicado para diferentes tipos de jogos. StarCraft, que no caso foi o mais complexo até agora. E no próximo vídeo a gente vai voltar pro passado, né? Voltar para as origens, voltar pro nosso primeiro artigo, né? Eu gosto de sempre deixar essas imagens para mostrar que a gente está voltando, pra gente não... Porque se você não mostra a imagem, você vai pensar que eu tô no mesmo artigo, que eu tô nesse artigo, por exemplo. Então a gente vai voltar lá pro meu primeiro artigo, que no caso é esse daqui, do Magnus Lindelberg. Então, enquanto a gente vai mostrando o artigo dele, a gente vai dando umas lapadas em outros artigos pra gente entender o que tá acontecendo. Então é isso. Até o próximo vídeo.